Vamos agora, irmãos, meditar mais um pouco na palavra de Deus. Paz e graça aos irmãos. Mateus capítulo 5. Vamos abrir a nossa Bíblia, Sagrada Escritura, para ouvirmos a voz do Senhor por meio do Espírito dele falando conosco. Mateus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 14 a 16. Mateus capítulo 5, do versículo 14 a 16. Um pregador não tem a capacidade de falar aos corações, mas Jesus, o bom pastor, pelo seu Espírito, é que fala aos corações. Então, quando nós lermos o texto, orarmos, como diz o livro do Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito falando à igreja. Mateus capítulo 5, dos versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar, irmãos. Pai, estamos aqui mais uma vez com gratidão, mas também com grande responsabilidade de pararmos para ouvir e entender o caminho que o Senhor quer de nós, a instrução que o Senhor quer nos dar. Que o Senhor tire os obstáculos da nossa mente, do nosso coração, de forma que nem falta de compreensão, nem falta de emoções possam nos atrapalhar de ouvir o Senhor, falando no íntimo do nosso ser, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Nós pedimos que para a glória do Teu nome o Senhor nos fale e o Senhor nos conduza no caminho bom e reto. Por amor de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, Jesus estava ensinando sobre quem são os seus seguidores. E aí, então, o nosso amado Jesus se refere aos seus discípulos, comparando-os a uma cidade edificada sobre o monte, como sendo os discípulos de Cristo, uma cidade edificada sobre o monte. Segundo os eruditos, que leem, interpretam, releem, reinterpretam esse texto, esta metáfora aqui que Jesus Cristo usou, ela pode ser alusiva tanto a uma fortaleza na Galileia, que mais tarde tomou o nome de Safed, ou também poderia ser a fortaleza do Monte Tabor. Ambas estas fortalezas eram bastante visíveis para aquelas pessoas que passavam perto desse monte da Palestina. E Jesus usa essa ilustração, uma cidade edificada sobre um monte, para dar uma denotação sobre a vocação que a igreja tem. A igreja do Senhor Jesus, aos seus olhos, os seus discípulos devem se manifestar ao mundo. A igreja de Cristo, ela não pode ser uma cidade edificada sobre o monte sem o testemunho. Ao abrir portas para o pecado, a igreja pode transigir ou se conformar com o mundo,
com o jeito de pensar, com o jeito de sentir, com o jeito de viver do mundo e deixar de ser uma cidade edificada sobre o monte. A igreja de Jesus Cristo, ela não pode ser uma cidade edificada sobre o monte quando ela abre as portas para o pecado. E quando ela, então, dá lugar à preguiça para com as disciplinas espirituais. Quando os discípulos de Cristo negligenciam a oração, a meditação e o estudo das Escrituras e deixam de congregar. E a igreja, então, fica contaminada pelo medo. E ela se torna um povo de uma religiosidade egocentralizada. Um povo que se volta para si mesmo e que não cumpre a sua vocação de se mostrar para o mundo. E aí então, a igreja que está com as portas abertas para esse tipo de atitude autocentralizada, ela se torna improdutiva, se torna uma igreja estéril, porque ela esconde o testemunho do evangelho da salvação para o mundo. Há poucos dias atrás eu estava ouvindo o reverendo Leontino Farias pregando na Catedral Evangélica de São Paulo para a sua denominação. E esse pastor criticava severamente o gasto excessivo da sua igreja com evangelização. Não porque ele é contra a evangelização, mas por causa da falta de testemunho da igreja. Quando igrejas não fazem nenhuma diferença em sua conduta moral, querem, por desencargo de consciência, suprir a lacuna com evangelização. Discurso sem testemunho é vazio. Leon Tolstói, um famoso escritor russo do século XIX, ele queixou-se dos cristãos da Rússia de sua época, dos seus dias, dizendo que estes cristãos o deixaram sem convicção para que ele cresce naquilo que o cristianismo pregava. Meus irmãos, a igreja sem o testemunho da fé é improdutiva. A igreja sem testemunho, ela está caminhando em fracasso. Ela pode fazer a atividade religiosa que quiser, mas sem o testemunho, esta igreja não vai produzir, não vai impactar, porque ela estará somente em concordância com o ambiente de morte. Ela não vai gerar vida. Sem o testemunho, a igreja não é uma cidade edificada sobre um monte. Meus irmãos, esse texto nos revela, as palavras de Jesus nos revelam, que muito mais do que crescer neste mundo, o chamado da igreja é para aparecer neste mundo. A igreja é a expressão da personalidade de Deus na terra. Por isso Jesus usa essa metáfora. A igreja, seus discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Deus é luz. Está escrito em 1 João capítulo 1, verso 5. Jesus é a expressão exata do ser de Deus.
Está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 2. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo e o ilumina. Está em João capítulo 1, verso 9. Os crentes em Jesus, ao receberem a Ele por fé, recebem então a sua luz e tornam-se os luzeiros deste mundo, segundo disse o apóstolo Paulo em Filipenses 2:15. Por isso a igreja ilumina as trevas. A igreja expressa a personalidade de Deus com a justiça de Deus que está em Jesus Cristo. A igreja ilumina as trevas com a retidão que está em Jesus Cristo. A igreja ilumina este mundo com a pureza e a beleza que estão em Cristo. Cristo é que expressa a personalidade de Deus. A natureza, o caráter de Deus se revela em Jesus Cristo. E os seguidores de Jesus Cristo o têm, estão em comunhão com Ele, tornam-se um com Ele pelo seu Espírito. Por isso a igreja se manifesta também nos discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo são como uma cidade edificada sobre um monte. Muito mais do que crescer, os discípulos de Cristo devem aparecer. A grande responsabilidade da igreja é aparecer. A grande responsabilidade da igreja é aparecer. Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja deve aparecer na sociedade onde está. Vós sois a luz do mundo. Luz do mundo. Jesus está dizendo que a influência da igreja deve se dar no mundo. A igreja e o mundo são comunidades separadas. A igreja e o mundo têm consistência diferentes. A igreja e o mundo são lugares, são reinos diferentes. O mundo é escuro. O apóstolo Paulo chama de tenebroso. O apóstolo Paulo chama o mundo de império das trevas. O mundo precisa de uma fonte de luz externa para ser iluminado. A pretensa luz do mundo, qualquer tipo de iluminismo, qualquer tipo de racionalismo, qualquer tipo de cientificismo, não passa de trevas, não revela o Criador, não revela a salvação, não revela a graça de Deus. A pretensa luz do mundo não passa de trevas. Por isso Cristo colocou a sua igreja no mundo. Cristo colocou a sua igreja no mundo para desfazer as trevas. Vós sois a luz do mundo. A igreja tem o dever de iluminar ao seu redor. A igreja deve iluminar. A igreja deve aparecer na sociedade onde ela está. A grande responsabilidade da igreja é aparecer na sociedade onde está. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a igreja deve aparecer com boas obras. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
vejam as vossas boas obras. A igreja deve aparecer com boas obras para o mundo. A luz dos crentes, a luz dos seguidores de Jesus Cristo, são as suas boas obras. Não são boas obras que os crentes fazem, são as boas obras que Cristo faz através dos crentes, porque Jesus é a luz. Todos os crentes foram criados novamente em Cristo Jesus, conforme disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:10. São as obras geradas pelo Espírito Santo que os crentes operam. Estas obras dão prazer a Deus. Estas obras revelam a humanidade do Filho de Deus. Estas obras revelam o próprio Deus para o mundo. Mas aí você está me ouvindo e talvez questionando: que boas obras são essas que a igreja deve fazer? Boas obras incluem um testemunho oral, que nós chamamos de evangelização e discipulado. Mas as boas obras também incluem um testemunho factual, que são as atitudes práticas e concretas. A luz deve brilhar quando o povo de Deus confessa a verdade, quando o povo de Deus ensina e proclama a verdade. Mas também a luz deve brilhar quando o povo de Deus vivencia o amor, quando o povo de Deus mostra o seu interesse pelo semelhante, com atos práticos que fazem visível a compaixão de Deus pelo mundo. Deus se importa com esse mundo. E Deus colocou a igreja nesse mundo, porque Deus se importa com ele. O mundo tem que notar a igreja. A igreja tem que aparecer para o mundo e mostrar a obra de Cristo para o mundo. Evangelho tem que ser pregado e tem que ser vivenciado. Quando os ensinos de Cristo são pregados, quando os ensinos de Cristo são praticados pela igreja, a igreja recebe credibilidade. Porque o mundo estará dando crédito à exata expressão de Deus em vasos de barro, em pessoas humanas como nós, cheios de produtos químicos no seu corpo físico, mas habitados por Deus, habitados pelo Espírito de Deus. E é esta habitação de Deus que tem que aparecer. São as boas obras que vão honrar a Deus. A igreja deve aparecer com boas obras. A grande responsabilidade da igreja é aparecer na sociedade onde está, aparecer com boas obras. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, a igreja aparecendo se faz útil. A igreja aparecendo se faz útil. Verso 16, vamos lê-lo novamente. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui está a utilidade da igreja para o mundo. Que o mundo dê a glória a quem tem que receber a glória. O Pai Celeste, que enviou o seu Filho, que é a luz de todos os homens, que ilumina o mundo,
O testemunho da igreja deve acontecer e não pode ter empecilho. Deus tem que aparecer na manifestação da sua igreja. A glória de Deus tem que ser notada. A glória de Deus tem que se visibilizar e ser aceita pelo mundo no testemunho que a sua igreja deve dar. Discípulos de Jesus Cristo jamais podem se transformar em trevas. Discípulos de Jesus Cristo não podem esconder a verdade, seja nos seus lábios ou seja no seu procedimento. Os discípulos de Cristo devem ser autênticos. Os discípulos de Cristo devem ter um viver aberto. A vida de um crente tem que ser um livro aberto. A vida de um crente não pode ser dúbia. Não pode ser em sua casa de uma maneira e na igreja de outra. Ainda mais quando se vive e se convive num mundo que está em trevas. A luz resplandece nas trevas. A luz é a verdade. Quem anda na verdade, anda na luz. Quem anda na luz é autêntico. Quem anda na luz tem um viver aberto. Quem anda na luz mostra Jesus Cristo na prática, em obediência aos seus ensinos. Bonhoeffer, teólogo alemão, ele escreveu: uma comunidade de Jesus que procura esconder-se deixou de segui-lo. A igreja deve aparecer para ser produtiva. A igreja deve aparecer para trazer a glória para Deus. A igreja só vai revelar a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo quando ela aparecer para o mundo. Porque quando uma igreja aparece, ela se faz útil. Há um ditado que eu ouvia desde criança: cresça e apareça. A igreja não precisa crescer em número. A igreja não precisa ser uma sociedade enorme. A igreja precisa mostrar a sua luz. A igreja precisa revelar a vida de Cristo que está no coração de quem nele crê. A igreja precisa praticar os ensinos do Santo Evangelho no dia a dia, para que o mundo veja, dê glória a Deus. Esta é uma igreja útil, esta é uma igreja produtiva, que não se torna trevas. Concluindo, meus irmãos, nós somos diferentes do mundo. Nós somos diferentes por causa da luz que está em nós. E essa diferença nos traz uma grande responsabilidade. Nós somos responsáveis de mostrar a vida de Jesus Cristo. Nós somos responsáveis em sermos doadores. Nós somos responsáveis em nos gastar muito mais do que sugar as pessoas, de nos doar, de servir, de nos entregar, do que de ficar querendo receber das pessoas. Testemunho de vida faz a igreja ser uma cidade edificada sobre um monte. Antes de crescer, precisamos pensar mais em aparecer como igreja. Uma igreja pode ser pequena e pode ser útil. Uma igreja pode ser pequena, mas pode ser de grande utilidade e valor para Deus.
Todos nós vivemos numa sociedade dominada pelo ego. As pessoas vivem a mentira. As pessoas vivem a infidelidade. As pessoas vivem um individualismo. A igreja aparece, a igreja expressa Deus quando ela vive a compaixão. Quando ela fala a verdade. Quando ela vive com fidelidade. Quando de fato a igreja vive um companheirismo fraterno entre si. O mundo vai olhar e vai falar: puxa, que cidade maravilhosa. Vamos lá. Vamos perguntar o que é que tem de bom lá. Está chamando a atenção. Está brilhando demais. Não somos nós que vamos arrazoar, persuadir e convencer o mundo. É a luz de Deus brilhando em nós que vai atrair aqueles que querem sair das trevas para o reino da luz. Um antigo cântico, quando eu era criancinha, falava assim: minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar. Crianças, se Deus assim as concede, crescem. E aí então, brilham e aparecem para que todos deem glória a Deus. Nós não somos do reino das trevas. Nós somos do reino da luz. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós temos a vocação de ser uma cidade edificada sobre o monte. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos reanime. Que Deus redirecione a nossa vida para brilharmos e fazermos o nome dele glorificado.